Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos iniciar um novo tema, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, né? O tema é diferentes categorias de mundos habitados. Só que nós vamos dar uma lida aqui no índice do capítulo 3, quando diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrenas. Aí depois vem instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e de provas, que é o que nós hoje vivemos nele, mundos regeneradores, que é o que muitas pessoas dizem que nós estamos adentrando nós estamos adentrando ao mundo de regeneração. Isso é um equívoco falar que o mundo é que se regenera. Não é o mundo que se regenera. O mundo nunca se regenerará enquanto, ou melhor, nunca haverá regeneração aqui na Terra enquanto nós, a humanidade, não nos regenerarmos. Porque não é o mundo que tem que se regenerar, e sim nós que temos que nos melhorar. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim: vamos rogar a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, cura para o mundo. Epa! Cura para o mundo? O mundo está enfermo? O mundo, será que por um acaso na sexta-feira ele foi para Gandaia beber cachaça? Será que o mundo no sábado tomou todas? De sexta para sábado, de sábado para domingo, o mundo foi para os antros de perdição e ficou ali na sexolatria e na toxicomania? Aí na segunda-feira, o mundo, seus tontos, na segunda-feira o mundo sente uma dor no estômago, aí ele vai ao médico e descobre que está com cirrose. Ele descobre que está com a úlcera. Aí o médico vai receitar remédio para o fígado do mundo, vai operar o estômago e extrair a cirrose, a úlcera do estômago do mundo, seus tontos! Gente, tem hora eu começo a rir, não é de sarro, não. Eu começo a rir de observar, por eu observar, quantas pessoas são tontas. Pedimos a Deus que cure o mundo. Nossa Senhora! Mundos regeneradores, né? Vamos mudar de assunto. E depois nós vamos falar também assim de progressão dos mundos. Só que hoje nós vamos começar no tema diferentes categorias de mundos habitados.
Só, gente, que um pequeno esclarecimentozinho. Se nós não estudarmos o livro dos Espíritos, quem não estuda o livro dos Espíritos não consegue entender o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese e o céu e o inferno. São obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas. Ele não consegue entender. Por isso que, quando iniciamos o livro dos Médiuns, lá nós somos orientados que primeiro nós devemos estudar o livro dos Espíritos, porque sem o conhecimento do livro dos Espíritos fica difícil o entendimento de outras obras. Por isso que, para tratar desse tema, diferentes categorias de mundos habitados, nós vamos ter que recorrer a 2 perguntas no livro dos Espíritos. Olha que interessante, né? Aqui está o livro dos Espíritos, tá? Ó, o livro dos Espíritos. E aqui na pergunta número 2, Kardec pergunta aos espíritos assim: que se deve entender por infinito? Né? E os bons espíritos respondem a Kardec assim, ó: o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aí nós pulamos lá para a pergunta 3ª. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Olha que Kardec era muito sábio, né? Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Para ver como que são as coisas. Deus não é o infinito. Deus não é o infinito. Ah, Luiz, você tá... Cada dia que passa, cada vídeo, você tá ficando mais doido. Mas não é, porque as pessoas não raciocinam. Luiz, Deus é o infinito, sim, Luiz. Deus é o infinito. Então nós temos que brigar com Kardec e com os espíritos. Porque olha a resposta. Pergunta, de novo, vou fazer de novo. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Vou voltar um instantinho para dizer para vocês. Vocês vão questionar agora assim. Mas se ele vai falar no Evangelho sobre diferentes categorias de mundos habitados, por que que ele está falando sobre Deus, sobre o infinito? Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vocês vão entender a cegueira da humanidade. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Olha a resposta dos espíritos. Eu disse que Deus não é o infinito, né? Aí muitas pessoas podem, ó. Mas eu quero ver você, ó, nos espíritos.
definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus não é o infinito. Oxe, e agora? Como ficamos nessa, cientistas e astrônomos? E agora? Sabe, graças a Deus, eu não sei, eu não sei, eu acho que eu sou doido mesmo. Porque eu consigo raciocinar, eu consigo analisar as coisas. Eu bato o olho numa frase, eu já viajo e já sei onde se encontra nas obras de Kardec. O resumo. Aí você vai me falar assim, mas que tem a ver, Luiz? Cientistas, astrônomos, com a pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Pergunta. Respostas dos espíritos, né? Eu disse que Deus não é o infinito. Mas muitas pessoas, ó, pá, no Luiz. Deus não é o infinito. Mas vocês vão ficar sabendo já o porquê que Deus não é o infinito. Ó, resposta. Definição incompleta. Dizer que Deus é o infinito é uma definição incompleta. Dizer que Deus é o infinito é uma pobreza da linguagem humana, é pobreza de espírito. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Vem uma descrição aqui de Allan Kardec. Ele diz assim, ó: Deus é infinito em suas perfeições. Ele é infinito. Ele é ilimitado em matéria de perfeição. Ele é ilimitado. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. O que isso quer dizer, gente? Que Deus está acima do ilimitado. Deus está acima daquilo que, de acordo com a nossa pobreza aqui na Terra, nossa pobreza de espírito entende, e estamos sempre falando por aí, Deus está acima do infinito. E muito além do infinito. Que devido à nossa pobreza de espírito, nós não temos vocabulário, capacidade evolutiva, nós não temos termos verbais para usar, para empregar nestas qualidades de Deus.
Olha que coisa. Deus não é o infinito. Deus é infinito em suas perfeições. Deus, queridos amigos, queridos irmãos, numa obra de André Luiz, o instrutor disse que os universos são obras do pensamento de Deus. O que isso quer dizer, meus amigos? Que toda vez que Deus pensa, ele cria um universo infinito, que não tem começo, nem meio e nem fim. Toda vez que ele pensa. O que levou Jesus a dizer: meu Pai trabalha e eu também. Quer dizer, todo mundo, o trabalho é lei do progresso. Se Deus, que é Deus, trabalha, se Jesus trabalha, nós vamos cruzar os braços e ficar presos na fila do INSS? Ou todo mês recorrer ao SUS para pegar atestado médico? Que pouca vergonha, viu? Ai, Jesus, me ilumine. Que pobreza de espírito. Aí você vai me questionar, mas Jesus amado, esse cara tá doido. O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que tem uns cientistas aqui no mundo que são, eu posso dizer que são esses cientistas, esses astrônomos, eles são demônios mitológicos no corpo de seres humanos, são anticristos incorporados, reencarnados, tentando atrapalhar a evolução da humanidade, e que ninguém para questionar isso, para raciocinar, para assimilar. Tontos, vamos acordar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui vai gerar uns 10 vídeos. Já está quase terminando o primeiro já. Mas nós vamos dar sequência nos outros. Se você não assistir os outros, você não vai entender nada. Tem uns cientistas aqui na Terra que dizem eles que o universo... Agora vem a mediocridade desses cientistas e desses astrônomos. Eles dizem que o universo teve início através de um Big Bang, grande explosão. Big Bang. Big Bang. Sabe há quantos anos? Quantos mil anos? 15 bilhões de anos atrás. Olha a pobreza desses astrônomos. Isso é obra do diabo de Dante ou não é? O universo. Sendo que não existe um universo. Existe um número inimaginável de
universos. Vamos dizer que existe universos tanto quanto cada grão de areia que existe na Terra. Bilhões, trilhões de universos que não tem começo, nem meio e nem fim. 15 bilhões de anos atrás, eles disseram que Big Bang começou o universo. Não tem uma coisa errada nisso aí, não. Sabe por quê? Vamos observar uma coisa. Os bons espíritos e a própria ciência comprova que a Terra ela tem de 4,5 bilhões a 5,5 bilhões. Vamos fazer uma análise? De 4,5 a 5,5. Não vamos afirmar assim, não. 5 bi. Não. Vamos falar 4,5 até 5,5 bilhões de anos. Então quer dizer que a Terra foi formada depois, vamos assim, depois de 10 bilhões de anos que o universo foi formado? Não, mas vamos noutra aí. Os astrônomos, no ano de 2015 até 2017, eles descobriram um Sol fora do nosso sistema solar, é óbvio, né? Porque senão daqui a pouco vai falar que tem 2, 3 Sol aqui no nosso sistema solar. Eles descobriram um Sol que tem aproximadamente 22 bilhões de anos. Captaram a mensagem agora? Então quer dizer que esse Sol já existia antes do universo ter sido formado? Ai, meu pai, eu não aguento isso. Essa cabeça vai explodir. Eu tenho uns amigos que falam assim: Luiz, eu não sei como você aguenta viver desse jeito. É muita informação para um cérebro só. Não, isso vai explodir. Meus amigos, os cientistas, eles afirmam que o universo teve início há 15 bilhões de anos atrás. E eles descobriram um Sol aqui fora do nosso sistema solar, aqui pertinho. Vocês já entenderam o porquê eu vou falar pertinho. Um Sol com 22 bilhões de anos. Então esse Sol foi formado, né? Antes do universo surgir, né? Antes de nascer. Agora eu pergunto, se realmente existiu o Big Bang, o que existia antes do Big Bang? Se nós temos conhecimento de que não existe 1 milímetro de espaço nos universos, no cosmo inabitado. Era um espaço vazio. Mas quem fez aquele espaço vazio? Quem foi que fez aquele espaço vazio? Seus tontos! Não estou falando que é você que é tonto, não. Esses diabos que estão reencarnados como cientistas, como astrônomos, tentando perturbar a cabeça da humanidade, levar a humanidade a um estado de cegueira para não raciocinar. Nós vamos passar para o próximo vídeo, mas a coisa ainda vai ficar bem melhor da agora para frente. Que Deus nos ampare.